Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar um pouco sobre o apóstolo Paulo em Atenas. Para ele foi um grande desafio. Ele tinha tido uma formação cultural excelente, do que havia de melhor no mundo. Paulo era muito preparado intelectualmente. Quando ele se converteu, ele abriu mão de tudo isso, porque ele sabia que seria somente pelo poder de Deus que ele teria resultados. Ele diz isso na carta aos Coríntios. Ele diz: eu resolvi não saber de nada da minha sabedoria, a não ser de Jesus Cristo e este crucificado. Eu comecei a pregar Jesus crucificado, não Jesus glorioso, vencedor. Eu comecei a pregar Jesus crucificado. Isso é loucura para os gentios, isso é vergonha para os judeus, pois é isto que o Senhor me mandou pregar. E é isso que eu estou fazendo. Bom, ele viu muitos resultados maravilhosos e viu o evangelho se espalhar e queria, na cabeça dele, fazer o mesmo em Atenas, que era a capital cultural do mundo, onde tinha o Areópago, aquele local ao qual compareciam os grandes do mundo para discursar, e os filósofos, os grandes do mundo, estavam sempre lá em Atenas, no Areópago. E Paulo foi para lá. Mas interessante que ele foi sozinho. Isso faz uma grande diferença. Quando nós estamos sozinhos como cristãos, nós nos sentimos muitas vezes inseguros de começarmos a evangelizar, de fazermos um trabalho. Por isso é bom a gente ir em grupo, pelo menos de 2, para poder evangelizar e reunir com as pessoas, seguindo a orientação de Jesus. Com 2, a gente não faz um ar livre. A gente entra numa casa, começa a evangelizar aquela casa, orar por aquelas pessoas. A recomendação de Jesus, quando enviou os 12, depois 70, de 2 em 2, foi nessa direção. Vocês não preguem na rua, vocês não façam movimento na rua, vocês entrem numa casa, procurem a casa que receber. Vocês, quando entrarem numa casa, comecem a evangelizar por aquela casa. Deus tem nos alertado sobre essa estratégia e as igrejas estão perdendo essa estratégia. O evangelho começa pelas casas. As células nas casas são a melhor coisa para a edificação, para a igreja crescer. A evangelização nas casas é excelente. A gente vai numa casa como convidado, porque um membro da nossa célula está fazendo aniversário, então ele vai dar um culto na casa dele, convida os parentes que não são crentes, e nós vamos fazer um culto evangelizando os parentes naquela casa. Aqueles parentes nunca iriam a uma reunião na igreja, no templo, se eles fossem convidados. Eles vão naquela casa por causa do aniversário. E então ouvem o evangelho. Essa é a estratégia de Jesus. Um dia é o aniversário daquele, outro dia é orar pela filha do outro lá que está com problema, com enfermidade. A gente vai a pretexto de orar, mas na verdade é para evangelizar a família e assim por diante. O evangelho é para se espalhar pelas casas e não fazendo muito barulho nas ruas. Eu já fiz muito barulho nas ruas e gosto disso ainda hoje, mas em termos de resultados não é muito bom. O melhor resultado é quando a gente vai nas casas e evangeliza as pessoas nas casas. Foi essa a orientação que Jesus deu. Bom, o apóstolo Paulo não seguiu essas orientações. Ele foi para Atenas e quando chegou lá, o espírito dele se revoltou em face da idolatria reinante na cidade. Por isso ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos.
também na praça todos os dias, e estava sozinho, entre aqueles que se encontravam na praça. Interessante, eu estou lendo em Atos 17. Não houve fruto nenhum daquela fase. Na sinagoga, Paulo foi sozinho. Não conseguiu convencer ninguém dentre os judeus. E os amigos dos judeus que também frequentavam a sinagoga de Atenas. O Paulo ia sempre nas sinagogas, mas nas outras cidades ele ia acompanhado. E enquanto ele falava, os irmãos oravam por ele. Em Atenas ele foi sozinho. Aparentemente não houve fruto nenhum na sinagoga. Ele foi para a praça pregar. Não houve fruto nenhum. Ele sozinho pregando na praça. Bom, alguns dos filósofos epicureus e estoicos, eram duas correntes de filosofia da época, contendiam com ele. Então, na praça, ele conseguiu, foi discussão, bate-boca. E alguém resolveu questionar o que quer dizer esse tagarela, esse falador. E outros, ele parece pregador de deuses estranhos, pois ele pregava Jesus e a ressurreição. Ou seja, não conseguiu fruto. As pessoas não pararam para ouvir, os que pararam discutiam ou criticavam. Não houve resultado. Paulo estava sozinho, usando da sabedoria, pregando com entendimento, mas não houve resultado nenhum, porque ele estava sozinho. Bom, alguns filósofos, então, o tomaram consigo e o levaram ao Areópago, aquele grande galpão, salão, onde as pessoas discursavam. E então o desafiaram. Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os moradores de Atenas e os estrangeiros residentes ali, de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Hoje, o Areópago se chama celular, as redes sociais. Novidade, fofoca. Qual é a fofoca do momento? Qual é a novidade? Qual é a novidade de alguém, a vida? Quem que vai casar? Quem que separou? Quem que fez isso? Os assuntos correm no Areópago de nossos dias. Novidades. Quando você quer trazer uma mensagem séria, um testemunho verdadeiro, pouca gente vai dar atenção. Lá no Facebook, no WhatsApp, pouca gente vai dar atenção. E eles querem a novidade, a fofoca. Isso não é novo. Em Atenas não havia internet nem as redes sociais, mas eles iam na rua, na praça. Era um monte de gente que tinha vida garantida. Eram nobres pessoas que tinham escravos, eles tinham negócios que escravos cuidavam e eles viviam com muita sobra de tempo e saíam para ouvir as novidades. E iam, em geral, à praça e ao Areópago, que era um local grande no centro da cidade de Atenas, para ouvir as novidades. Quando apareceu Paulo, eles acharam que era uma novidade, queriam saber que novidade. Não por causa do evangelho, mas eles queriam saber da novidade. E convidaram Paulo para ir ao Areópago falar das novidades. E ele foi. Também não deu muito fruto aquilo. Bem, o relato é muito interessante em Atos, capítulo 17, porque de toda aquela estada dele em Atenas, pouco fruto resultou. Não era o normal. Onde Paulo chegava, Deus operava, muita gente se convertia, muita coisa acontecia e a perseguição vinha também. Mas em Atenas foi diferente. É uma ideia já tradicional no meio dos evangélicos atribuir essa falta de resultados à sabedoria, porque ele usou de sabedoria. Eu não creio que tenha sido tanto isto, mas também a falta de irmãos com ele. Ele estava sozinho.
Uma pessoa sozinha não consegue fazer muita coisa. Ela vai despertar críticas, olhares estranhos e não vai ter a credibilidade que precisa. Quando ela representa um corpo, quando ela está acompanhada, isso traz muito mais credibilidade. Portanto, um crente sozinho não é tanto assim, mas quando ele está acompanhado de uma célula, um corpo de pessoas, irmãos e irmãs que acompanham, que amam, que valorizam a pessoa dele, isso transmite muito mais credibilidade e o Espírito Santo que está em cada pessoa ali pode trabalhar em muitas pessoas mais que estarão ouvindo a palavra. Procure entender isso, o valor do corpo, da solidariedade, da presença de outros irmãos para nos ajudarem na obra que nós estamos fazendo. Vamos pensar nisso, aproveitar pela sabedoria de Deus, as estratégias que o Senhor nos ensina para podermos dar fruto e o fruto permanecer. Aprenda, faça a sua parte, meu irmão, minha irmã.